Graças e paz da parte de Jesus para você, para sua casa, para sua família. Hoje, dia 3 de junho, feriado, Corpus Christi, estamos aqui, quinta-feira, mais uma devocional em vídeo. Estamos na nossa série sobre propósito e hoje é o dia 4. O medo atrapalha o meu propósito. E o texto está lá em 1 João, capítulo 4, verso 18. E diz assim: não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Bem, uma coisa que atrapalha a nossa busca pelo propósito de Deus em nossas vidas é o medo. Porque o medo, geralmente, é resultado de experiências no passado traumáticas, é resultado de desilusões, de você ter vivido em lares desestruturados. Tem muita gente hoje que tem medo de casar porque viveu num casamento onde a mãe apanhava do pai, onde o pai era alcoólatra e agredia os filhos. Então esse trauma ela está levando para a sua vida e ela não quer cumprir um propósito, uma realização na vida dela, que é casar. Tem gente que não quer mais trabalhar na igreja porque aconteceu algo na sua trajetória do ministério. Tem pastores que não querem mais pastorear por causa disso, líderes com síndrome do pânico, outros com muitas desilusões, né, com muitas tristezas, com muitos aborrecimentos. Então eles têm medo de assumir qualquer tipo de responsabilidade ou de assumir qualquer risco em direção ao propósito. E isso é muito ruim, porque o medo trava a gente, o medo sufoca, ele oprime. É como se alguém alguém estivesse pisando, né, na gente, porque a gente tenta sair, mas a gente tem medo, a gente não consegue, porque o medo vai pisando na gente de tal forma que a gente não consegue caminhar. De qualquer forma, pessoas que independente da questão, pessoas que deixam o medo tomar conta delas, elas acabam perdendo a oportunidade de viver algo grandioso em suas vidas, né? Uma pessoa que ficar com medo de casar, ela não vai viver a beleza do casamento. Uma pessoa que tem medo do ministério, ela não vai viver as benesses do ministério que Deus preparou para ela. Uma pessoa que tem medo de se especializar, de fazer uma faculdade, ela jamais vai experimentar a beleza de você ser um profissional bem qualificado no mercado de trabalho. Então, assim, o medo, ele não só trava a gente, mas o nosso excesso de medo, que o medo é normal, mas o nosso excesso de medo, ele acaba fazendo com que a gente não viva as experiências que Deus quer que a gente viva com Ele. Então, o medo, ele é um travador, é como se fosse uma corrente com um cadeado em que você não consegue se movimentar. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso dentro da gente, trabalhe isso dentro do nosso coração. E aí, o comportamento de alguém com excesso de medo é sempre cauteloso, é sempre muito metódico, é muito, às vezes até sistemático. Ele não sai daquilo ali, tem que ser exatamente daquela forma, e não arrisca. Tem muita gente que jamais vai ser empreendedor, porque o empreendedor ele precisa arriscar num investimento numa mercadoria, no investimento em estrutura. Então ele jamais vai alcançar esse tipo de propósito por causa do medo. E o medo é justamente isso, esse excesso de medo. E muita gente não gosta de andar com essas pessoas com muito medo. A questão da violência é um negócio muito sério, mas tem gente que tem um pavor de andar na rua. Então você jamais vai vê-la numa festa, jamais vai vê-la no shopping, jamais vai vê-la na praça, porque ela tem muito medo e ela não quer qualquer coisa, um barulho de parecido com tiro, ela já fica desesperada, ela já não pode ver um carro preto ou um carro com um vidro escuro que ela já tem medo. Isso aí é muito complicado, porque por causa disso ela não vai viver o propósito, porque ela tem medo de tudo, ela tem medo de fazer a obra de Deus, ela tem medo de caminhar, ela tem medo de discipular, ela tem medo de assumir riscos no ministério, ela tem medo. Ela não tem na vida dela não tem qualquer sinal de mudança, isso é ruim. Então, esse medo que oprime, que sufoca, que te afasta do propósito, esse medo, ele não só sufoca, mas ele afasta a pessoa
do propósito de Deus para a sua vida. E como a gente sai dessa? Como a gente sai dessa, que é o mais importante de tudo esse vídeo que a gente está falando aqui. O mais importante é a fé e o amor. Você precisa ter fé, coragem para enfrentar a situação crendo em Deus. E amor. Amor de Deus, amor das pessoas que estão ao seu redor. Porque, como diz o texto, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se apegue em Deus, creia em Deus, e eu tenho certeza que você vai vencer o medo e alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.